estudar um pouco, então, falar um pouco da. Abra a sua Bíblia, perdão, irmãos. Era a Bíblia, mas vamos lá aqui. Página 4. Aqui está todas as abreviações para você compreender um pouco sobre este livro, tá bom? Daí, se todo mundo sabe, né? Quando está ser antes de Cristo, aí vai indo, tá bom? Quando eu vi na primeira vez esse ARA, eu achei que era aramaico, e na verdade não é, né? Então, se você observar, aqui é Almeida Revista Atualizada, uma Bíblia, né? Na versão Almeida Revista Atualizada. Então, todos esses pontos da página 4 tem especificando aí quando você encontrar em alguma Bíblia, ou algum livro, ou em qualquer lugar, irmão, saiba que é justamente essas explicações, tá bom? Depois de Cristo, antes de Cristo, hebraico e vai, tá? E na outra página, mais ou menos, você vai ver as lições aí, tá? Teologia sistemática está aqui, bibliologia, aula inaugural, pastor João, lição, a leitura da 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Todos trouxeram Bíblia? Sim. Seja sincero, levante sua Bíblia aqui, deixa eu ver. Graças a Deus. Isso é uma recomendação pastoral, tá? Eu recomendo essa Bíblia, é muito boa. É um estudo pentecostal. É uma Bíblia que vocês vão amar bastante. Para quem está fazendo curso, não vou recomendar, não é que pastor, só quero recomendar outras, tem muitas outras boas mesmo. Eu tenho lá em casa, mas essa aqui, para quem gosta de. Qual que é o nome, pastor? O nome dessa Bíblia é qual? Estudo Pentecostal, tá? Da CPAD. Ela é muito boa, ela serve para estudo, para quem gosta de pregar. Ela tem no rodapé as explicações bem claras, tá bom? É uma Bíblia muito boa. Eu tenho ela, essa aqui é relíquia, tá? Essa aqui, eu tenho duas delas, mas essa aqui eu acho que desde 2000 e... não lembro, aí tem mais de 20 anos, tá bom? Recomendo ela para vocês, tá bom? Abre aí 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. 2 Timóteo. Ela só tem um probleminha, essa Bíblia, a letra dela não é grande, tá? E eu não lembro se vocês já fizeram, uma super grande, já fez? Eu sei que tem uma maior, uma letra maior que essa aqui, só que ela vai aumentando também. Ela vai aumentando. Pode ler aí, pode ser. 4:13, 2 Timóteo 4:13. Quando vieres, traço a capa que deixei em fora. Em casa na casa. Certinho, isso mesmo. 2 Timóteo 4:13. Pode ler. Continua. Pode ler essa aí. E os livros, principalmente os pergaminhos. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. 2 Timóteo 4:13. Pode ler, Patieta. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troja, em casa de capa, e os livros, principalmente os pergaminhos. Amados, isso aqui é só para nós compreendermos a necessidade do ser humano, tá? Você vê que o ser humano, Paulo, praticamente aqui preso, qual era a necessidade dele? Ele precisava da capa e ao mesmo tempo também ele precisava de quê? Livros, e principalmente os pergaminhos, palavras do Senhor. Então, observa que a necessidade do ser humano, ele precisa de leitura na sua vida, ele precisa de conhecimento, e a palavra do Senhor é essa que refrigera a nossa vida. Mesmo ele preso, a vida dele sabia que ia morrer, mas qual foi a necessidade que ele tinha? Precisava agasalhar pelo frio, estava vivendo, mas ele precisava se alimentar da palavra do Senhor. Então, amados irmãos, nunca é demais estudar. Se dedique, busque, tá bom? Clame sempre na presença do Senhor Jesus, mas o conhecimento busque sempre, tá bom? Nunca deixe que você sempre vai precisar.
Ninguém que está aqui hoje, todos nós somos alunos. Todos nós. Porque um é pastor, presbítero, outro é diácono, outro é professor, mas todos nós somos alunos hoje, todo mundo aqui vai aprender. Tá? Não saia daqui com dúvida, e se tiver dúvida, se não conseguir responder, depois responde. Mas não saia com dúvida, estamos aqui para aprender, tá bom? Eu sei que tem alguns que vai achar muito fácil, outros vão achar um pouco complicado a questão. A visão panorâmica da matéria é isso aqui. Vamos estudar um pouco a introdução que estamos fazendo. Vamos estudar sobre a Bíblia como um livro, tá bom? Vamos estudar sobre o canão da Bíblia, que aí o pastor Sérgio vai começar a ministrar. A inspiração da Bíblia, a revelação da Bíblia e a preservação e a tradução da Bíblia, tá bom? Então tudo isso nós vamos aprender nesse livro, tá? Então não falte nenhum dia, porque com certeza, mas nós, quando você entender um pouco do canal da Bíblia, a inspiração da Bíblia, você vai compreender muito mais. Vamos lá, lição número 1. Vamos sentar, não vou conseguir falar toda a revista em questão de leitura, mas nós vamos começar aqui. O que é a Bíblia, tá bom? O que é a Bíblia para vocês? Pode falar, entendeu? Ok? Biblioteca precisando do meu livro, né, irmão? Mas nós vamos falar o que é a Bíblia para você? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a sua vida. É onde você vai se dedicar a conhecer mais de Deus e ver o que Ele quer para você. Que você faça. Eu não conheço um livro, amados irmãos, que impacta a pessoa quando ela lê. Tem alguns aí que as pessoas leem e choram, mas passou no dia. Mas a Bíblia não. A Bíblia, se a pessoa está vivendo uma vida errada, ela muda, ela transforma, e ela vai se alimentando, dizendo: olha, eu preciso mudar, porque a Bíblia está dizendo para nós mudarmos. E amados irmãos, então a Bíblia, ela, amados irmãos, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra do Senhor Deus que muda, tá? Que ela vai fazer esse diferencial nas nossas vidas, tá bom? Então, o que é Bíblia para você é isso, é a palavra de Deus, tá? Então é uma biblioteca do Senhor, porque são vários livros, nós vamos aprender aqui um pouco, mas a palavra de Deus, na página 9 aí, abre por gentileza, diz assim, tá bom? E já marque isso aí é fundamental para a sua provinha, tá? Nenhuma obra literária é capaz de transformar a vida das pessoas como a Bíblia. Nenhuma obra literária, tá? Nela há mensagem para as pessoas de diferentes povos, na circunstância e faixa etária mais variada. Sua mensagem sempre se aplica a qualquer grupo étnico e qualquer classe social. Ela é a fonte primária, né, de informação sobre Jesus e tudo que abraçamos como elemento de nossa fé. Então a Bíblia, amados irmãos, ela é isso. Ela, amados irmãos, ela alimenta a nossa vida constantemente. E o mais interessante, que é uma mensagem para diferentes povos. A mesma forma que nós estamos estudando aqui hoje, nos Estados Unidos estão estudando, na África estão estudando, e tudo a palavra de Deus. E tudo, amados irmãos, para o conhecimento de quem? Jesus. Jesus de Nazaré. Tá? Então, esta é a palavra do Senhor. E já trazendo para vocês uma perguntinha, e gostaria que vocês falassem, sem ler o livro, ver se vocês arriscam, tá? São quantos livros na Bíblia Sagrada? 66. Tenha medo não, quantos? 66. No Velho Testamento? 39. E no Novo? 27. Então são 66 livros, a Bíblia Sagrada, nossa, a Bíblia Evangélica, né? Protestante, 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27, amados irmãos, no Novo Testamento. E o mais lindo, amados irmãos, tudo harmônico, né? Tudo, amados irmãos, apontando para quem? Para Cristo. E o mais interessante, cerca de quantos autores escreveu a Bíblia? 40. Escola Bíblia. Quantos? 40, viu, irmãos? 40 autores da Bíblia Sagrada escreveram, né, a Bíblia.
desde camponês, rei, né? Tudo que você, pessoas que você achava que não poderia escrever, mas usada por quem? Pelo Espírito Santo, escreveu harmonicamente, se incluiu no Novo Testamento, né? E tudo, amados irmãos, inspirado por quem? Pelo Espírito Santo, tá bom? Pelo Espírito Santo de Deus. Segundo tópico, na página 9, por que a Bíblia é tão eficaz? Porque ela alcança tanta pessoa e as convence de que precisa mudar de vida. O que há de especial nesse livro, afinal, o que ele representa para a humanidade? Então ele representa o quê? Tudo. Tá? Tudo. Quem lê a palavra do Senhor, dificilmente ela não é impactada. Ela vai ser impactada quando lê a palavra do Senhor Jesus. Por quê? Porque isso traz vida, é vida. E você, quando você está atribulado, as pessoas vão estar atribuladas, vai orar, mas também se você for ler a palavra do Senhor, você vai ficar refrigerado no seu coração. Então, no lugar de você se estressar, corra para a Bíblia, tá bom? Corra para a Bíblia para você compreender mais ela na presença do Senhor Jesus. Vamos ler só mais essa página aqui. Na Segunda Guerra Mundial, vocês estão acompanhando aí? Milhares de cristãos negaram a sua fé na Alemanha por causa da Alemanha. Infelizmente, foi verdade. Não obstante, em meio às trevas do nacional socialismo, alguns cristãos resplandeceram como aço, né? Desafiando quem? O nazismo, como o jovem corajoso teólogo, né? De Dietrich Bonhoeffer, né? Tentei ler esse nome várias vezes, a despeito de saber que sua conduta resultaria fatalmente em sua morte. Ele candidatou-se a ser mártir, viu, irmão? A semelhança de Paulo, que afirmou: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amados, então este jovem, este corajoso jovem, ele viu muitas pessoas desistindo ali do Senhor, ele não abandonou. E ele, amados irmãos, foi para cima, falar do poder da palavra de Deus, falar do poder de Jesus. E ele, amados irmãos, ganhou muitas pessoas para Jesus ali. Seu ministério foi impactado, amados irmãos. Tá? O ministério dele foi tão impactado ali que ele começou a ganhar as pessoas que estavam ao redor deles. E quando ele começou a ganhar as pessoas ao redor dele, ele, amados irmãos, pela palavra, levando a palavra de Deus, essas pessoas com certeza virou mártir. Mas as pessoas que ouviram foram impactadas. E ele fez o quê? Não negou a Jesus. Não abriu mão daquilo que ele tinha para fazer. Levar a palavra de Deus. Por quê? Porque é poder. A palavra do Senhor é poder. E quando nós entendemos isso, não tem vida nenhuma, mas não é impactado pela palavra do Senhor Jesus. Então não abra mão da palavra do Senhor. Talvez hoje você não leu a Bíblia Sagrada, mas volte a ler. Talvez hoje não deu tempo, mas cria tempo para você mergulhar na palavra do Senhor Jesus. O nosso trabalho, as nossas dificuldades, amados irmãos, do dia a dia, não pode parar a leitura da palavra do Senhor Jesus. Bom, não pode parar. E não deixe, tá? Jamais parar na sua vida. Aqui, amados irmãos, é só um mapa. Nós estávamos falando sobre Bíblias, né? Nós vamos estudar aqui para você entender, tá? Página 11. A Bíblia como livro, tá bom? E aí vai. O que é a Bíblia, amados irmãos? O puritano Thomas Watson, né, disse acertadamente que as Escrituras são a biblioteca do Espírito Santo. De fato, os 66 livros inspirados por Deus, reunidos num só volume, formam uma biblioteca que podemos ter em mãos, tá? Dentro de uma mochila ou até mesmo de um computador, notebook, tablet, smartphone. E como asseverou Alexander McLaren, né? Quem tem o Espírito Santo no coração e a Escritura na mão, tem tudo o que precisa, tá? Então, esta é a Bíblia. Quando fala que o puritano, amados irmãos, o que traz na sua cabeça? O que é uma pessoa puritana?
Pura. Sim. É o quê? Autêntico. Mas trazendo aqui esse autêntico, é uma pessoa rígida, tá? É uma pessoa, mas não centrada no conservadorismo, na palavra, na genuína palavra do Senhor, que não, amados irmãos, muda conforme o tempo, que não muda conforme as estações. O puritano, ele é rigoroso, tá? Ele, amados irmãos, é aquele que pega o cristianismo puro, desde da época, amados irmãos, você ouviu falar do puritano, é aquele que leva a palavra desde quando os apóstolos começou. Ele quer seguir isso, tá? E esse, né, ele era ele era um puritano, ele era, amados irmãos, um rígido seguidor da palavra de Deus, tá? Ele não mudava por causa das estações do tempo, tá bom? É por isso que o próprio Senhor afirma: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Isso aqui é muito forte, né? Isso aqui foi falado para o rei. Abra em Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17. Observa esse mapa aqui, e aí existe, ó, Bíblias, a cidade, tá? Abriu? Pode ler. Não, 17, 18, 18, 19. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si no livro uma cópia desta lei, no original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para cumpri-los. Olha só. E ela terá consigo, nela terá todos o que? Os dias. E por que nós não lemos? Por que nós não temos essa responsabilidade de ler? Se o próprio Deus pediu para ler, você precisa ler todos os dias para você temer a Deus e andar nos seus estatutos. Esse é o diferencial, amados irmãos, de quem vive na Bíblia, quem vive Deus na Bíblia. Ele precisa tirar esse tempo para mergulhar na palavra do Senhor. Porque senão, amados irmãos, vai passar anos e anos e vai, não sei, não lembro, não li, não consegui ler. Está escrito mesmo, tem na Bíblia. Não é que você precisa saber tudo que está escrito na Bíblia. Não é isso. Mas você tem que ter firmeza, se está ou não. Se está escrito ou não. Para você não é que passar vergonha, mas para você ter firmeza na fé que você serve a Deus. E por que ele fala? Você vai ler todos os dias para você ficar firme e seguir os meus preceitos e viver bem. Assim somos nós também. Precisamos alimentar de quem? Da palavra do Senhor. Tá? Então você precisa se alimentar dela. 1.1, o significado do termo Bíblia. Tá? Dentre os países da igreja que cunharam o termo grego, observa isso aí, viu, irmão? Seja uma prova. Dentre os países da igreja que cunharam o termo grego, Bíblia, que significa livros, tá? Ou coleção de pequenos livros. Então, no grego, Bíblia, mas não significa isso mesmo. Coleção de pequenos livros, tá? Então, nunca esqueça isso. Significa livros. Então, uma coleção de pequenos livros. Destacando-se João Crisóstomo, a boca de ouro, né, conhecido como boca de ouro, grande reformador de Constantinopla, ele foi o principal responsável pela disseminação do vocábulo em telas, com sinônimo de escritura antigo, velho, né? Neotestamentário, divinamente inspirado. No Ocidente, o termo Bíblia foi acolhido e disseminado por Jerônimo, célebre tradutor da Vulgata, né, que de maneira habitual chamava a escritura de quê? Biblioteca
divina. Então, a Bíblia é uma biblioteca, porque são 66 livros, tá? Então, quando falar assim, a Bíblia é uma biblioteca, e realmente é uma biblioteca, tá? O significado de Bíblia significa livros, coleção de pequenos livros, tá bom? Não esqueça disso aí, tá? Vamos lá, a palavra em apreço, por conseguinte, é o plural do vocabulário, né, do vocábulo grego bíblio, ou biblion. Haja vista, os helenitas chamavam assim, respectivamente, cada folha e cada rolo nos quais escrevia suas obras. Então eles escreviam, amados irmãos, e chamavam no grego, tá? Observa também essa passagem aí, no grego bíblico, chamavam de biblion, tá bom? Porque cada folha, cada rolo no qual escrevia suas obras. Os rolos eram chamados de biblion, várias folhas, por causa do centro de produção. Bíblios, cidade localizada na costa mediterrânea, hoje ocupada pelo livro, do material empregado para a escrita, o papiro, né? Então, vocês observam aquele mapa que eu mostrei para vocês, está aqui. Até hoje existe, tá bom? A cidade, tá? Damasco aqui, até hoje faz parte do livro, tá bom? Então, amados, ele escreveu no papiro. Aí alguém passou, vocês lembram o que é papiro? Você lê aí comigo? Tem certeza? Hã? É uma? É mesmo não, irmãos. Olha onde que é aqui a cidade. A cidade é perto do quê? Do mar, não é? E nisso, papiro era uma planta aquática, tá? Era uma planta aquática. E eles, amazônicos, faziam as obras, tá? Aí a pessoa fala assim, pastor, mas também tinha o pergaminho. Aí o pergaminho fica mais fácil, né, irmão? Alguém lembra? Pele de animal. Pele de animal, tá bom? Então era feito naquela época de papiro, tá bom? Plantas aquáticas e de pergaminho que se escrevia. Lembra que Paulo falava? Traz os teus pergaminhos, porque era onde era escrito papel de animais, né? Preparado, tá? No especial, ficava bonito para se escrever, tudo ali, tá? Então, ler essa parte de baixo aqui, rapidamente, antes de chegar no 1.2, um pouquinho acima, os primeiros, grosso modo, reconhecem apenas o Antigo Testamento, os últimos consideram tanto o primeiro quanto a segunda parte da Escritura como palavra de Deus, inspirada irreamente e infalível. Aí eu falo, pastor, quem é que reconhece o Velho Testamento? Na verdade, amados irmãos, só sobe um pouquinho aí mais, tá? Aqui, olha essa página aqui, ó, aqui. Eu sei. Desde os pais de João Cristóvão e Jerônimo, os 66 livros constantes do Antigo Testamento e do Novo Testamento passaram a ser universalmente conhecidos como a Bíblia, tá? Na qual os israelenses, a partir de 1948, e os cristãos baseiam a sua fé em parte ou no todo, tá bom? Então o que eu quero dizer para você? Os israelitas só acreditam no Velho Testamento, isso está escrito, tá bom? Porém, no Novo Testamento, nós cristãos acreditamos no Velho e no Novo, tá bom? Nós vivemos isso a cada dia. Por que a Bíblia 1.2? Por que a Bíblia é considerada uma biblioteca? Como já temos explicado, o termo Bíblia denota literalmente biblioteca e deriva de biblions, uma folha de papiro ou pergaminho. De bíblio, várias dessas folhas formam-se um rolo. Quando reunida, algumas ou muitos desses rolos, os eruditos chamavam essa coleção coletânea de Bíblia. Entretanto, foram os pais da igreja que popularizaram esse termo nos primeiros séculos depois de Cristo, tá bom? Então, só para você entender que chamado quem depois de Cristo começou a falar que era uma Bíblia, porque eram vários livros, tá bom? Sendo conhecido para todos nós, tá? Eu até coloquei aqui, amados irmãos, sobre na página 13, uma coisa muito interessante, que
se você observar, em Mateus capítulo 1, nós vamos ver isso aí, ele já começa a falar sobre isso, sobre Bíblias. Claro que ele está um pouco diferenciado, mas abre aí Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Já começa a falar sobre o livro, né? Leia, quem contou pode ler. Livro da genealogia de Cristo. Como começa? Livro. Tá? Então ele já vai falar mais irmãos que é um livro, que é uma Bíblia, biblioteca, junto com a biblioteca. Então é um livro. Tá? Então você vai começar a entender que já no Novo Testamento já começa a falar sobre isso, que é um livro. Tá? Vamos aqui para a página 13. Eu gostaria de ler tudo com vocês, mas infelizmente vou ter que pegar alguns pontos. Tá? Na página já 13, no último aí parágrafo, diz assim, amados: escrita em um período de 16 séculos, cerca de 40 autores, lembra que eu falei para vocês? A palavra de Deus, a Santa Biblioteca, como já temos dito, e formada por duas partes. Qual é as duas partes? O Antigo e o Novo Testamento. Ressalta-se que ele tem recebido vários títulos, além de Bíblia, ao longo dos séculos, tais como, e aqui nós observamos, na página 3 do finalzinho, ela é conhecida como o quê? Escritura, Livro do Senhor, Palavra de Deus, Oráculos de Deus. Em Salmo 119, o salmista chamou a Escritura ainda de, lá do outro lado, lei, mandamentos, testemunho, estatuto, juízo e preceito. Tá? Então não se assuste quando uma pessoa falar sobre o oráculo de Deus. É a Bíblia. Tá bom? Quando a pessoa falar a Escritura, o livro do Senhor, palavra de Deus, não é errado, tá? Não é errado falar. Às vezes as pessoas se empolgam, né? Mas não é errado falar, tá bom? Então isso tudo você observa que a Bíblia é chamada, né? Durante o tempo mais conhecida, tá bom? Tópico 2. Nós corremos um pouquinho, vocês vão orar. O Antigo Testamento. Observa também, isso aí já é questão de prova, tá? Essa partezinha aí, já marca aí, tá? Escrita em hebraico, tá bom? A Bíblia judaica contém apenas o que? O Antigo Testamento, tá bom? Isso é uma coisa para você entender, irmãos. Quem é, amados irmãos, judeu não convertido, tá? A Jesus, eles só usam a Bíblia judaica. Bom, o judeu não convertido, né? O judeu que é judeu mesmo, que serve, né? O judaizante, ele só serve o Velho Testamento. Então não fica falando como que é a Bíblia deles. A Bíblia deles só é o Velho Testamento, tá bom? Em hebraico, está escrita em hebraico. Ela contém só o Antigo Testamento e divide em 3 seções, tá? Qual é? Lei, os profetas e os escritos. Seu conteúdo, no entanto, é exatamente o mesmo dos 39 livros antigotestamentários de nossas Bíblias em português, inglês, espanhol, francês e etc. A diferença entre o livro sagrado judaico e o nosso, que é protestante, restringe, amados irmãos, a forma, né? No que? No primeiro, que fez um agrupamento em apenas 24 livros. Então a Bíblia judaica, ela é só 24 livros, tá bom? E nós, do Velho Testamento, nós acreditamos, são 39, porque houve umas separações, tá bom? Então, mas é a mesma coisa, tá? É porque eles estão agrupados. Conforme as 3 seções mencionadas, conhecidas especificamente em hebraico, como que? A Torá, o pastor Célio gosta de falar assim, Nivilim, né? E Ketuvim. Essas
foram citadas pelo Senhor Jesus, né, em Lucas 24, 44. Primeiro, a lei, que é o quê? A Torá. Todo mundo conhece, né, irmãos? Que é o quê, amados irmãos? O Pentateuco. Quem escreveu? Moisés. Tá bom? Esquece não. Os 5 livros da Bíblia Sagrada, quem escreveu foi Moisés. E a Torá, mas nós usamos também, que é o Pentateuco. Tá bom? Os profetas foram escritos antes do exílio, né, na Babilônia, que começou 605 a.C. Já os escritos foram redigidos depois desse período, que perdurou até 538 a.C., quando o rei Sírio da Pérsia promulgou o quê? Um decreto de libertação, uma obra indispensável para uma melhor compreensão, né, que está no Antigo Testamento, os seus 24 livros, conforme a agrupação feita pelo erudito hebreu, a história de Israel no Antigo Testamento. Né? Usada pelos evangélicos, que somos nós, a Bíblia protestante é idêntica à Bíblia judaica, quanto ao conteúdo, tá, irmãos? Então não muda nada o conteúdo nosso, tá? Mas este, né, que é o nosso plataforma, foi dividido na Bíblia protestante em 39 livros, organizado em 4 sessões, tá bom? Então é aqui, ó. Quais 4 sessões? Lei ou Pentateuco, que é os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, tá bom? História, que é os 12 livros, Josué, Esther, e poesia, que é os 5 livros de Jó a Cantares, tá bom? E profecias, 17 livros, que é Isaías e Malaquias. Mas nós, amados irmãos, ainda, para ficar até melhor para nós dividimos aqui, amados irmãos, em 2 grupamentos, podemos dizer. Alguém lembra? Se arrisca? Profetas maiores e menores. Profetas maiores e profetas menores. Porque um era maior do que o outro? Não, tá bom? Isso só porque, amados irmãos, profeta maior e profeta menor, porque os livros são maiores. Isaías é grande, Malaquias já não é tão grande, tá? Então, só para nós entendermos. Então, isso foi dividido para nós, para ficar mais fácil também, entre profeta maior e profetas menores, tá bom? Então, o nosso livro, a Bíblia Sagrada do Velho Testamento, não tem diferença nenhuma do livro judaico, tá bom? Nenhuma da Bíblia judaica. Nada, tá bom, irmão? Só o que vai diferenciar são essa questão de agrupamento que foi feito, tá? Separação, tá bom? Página 15. Um fator que torna a escritura um livro plenamente harmônico, sem nenhuma contradição e seu tema central. Este é ao longo das páginas sagradas, tá? Direta ou indiretamente, sempre o mesmo: a vida e a obra do Senhor Jesus, o Deus homem. Então, amados, nós observamos que aqui, tudo que você está vendo aqui, vai apontar para quem? Para Jesus, tá bom? A harmonia da Bíblia é essa, que vai apontar para Jesus. Todos que escreveram vai apontar justamente para quem? Para Jesus. Então você vê que a harmonia, como Deus trabalha, amados irmãos, e foram escritores, amados irmãos, totalmente, nem todos eram da mesma época, às vezes tinham alguns contemporâneos, mas tudo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, todos, tá bom? Isso que é o mais lindo, que é a Bíblia Sagrada. Por isso que já tentaram destruir, já tentaram fazer tudo e não conseguem. Por quê? Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Pode tentar fazer o que for, irmãos, ela sempre vai estar, tá? Querendo ou não, a Bíblia, a palavra de Deus, vai estar. Mas ela tem que estar onde em nós? Dentro do nosso coração, tá? Hoje, antigamente, nós éramos conhecidos como os crentes o quê? Bíblia. Hoje está complicado. Às vezes você fala para um cristão: cadê sua Bíblia? Né? Ele está aqui, pastor. Aonde? Pastor, aqui. Abre aí, não, agora não, estou usando a internet. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Antes, amados irmãos, tínhamos o prazer de andar com a Bíblia. E hoje as pessoas não têm mais esse prazer. Alguns sentem vergonha. E eu sempre falo: você sentir vergonha, amados irmãos, é só quando você é novo convertido. E olha lá. Mas depois,
Você tem que ter orgulho de sair com a Bíblia. Você tem que ter orgulho de estar com a palavra do Senhor. Tá? Então, amados irmãos, você tenha cuidado, mas não é só andar com ela, é viver ela, tá bom? É viver a Bíblia Sagrada. Eu me lembro quando eu me converti, ainda mais de 20 anos atrás, né, irmão? Então faz muito tempo. E adolescente, amados irmãos, e eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. O catolicismo era muito forte, né, na época, e não só o catolicismo, mas outras coisas. E, amados irmãos, eu tinha vergonha, eu ganhei uma Bíblia pequenininha, era boa colocar na jaquetinha, você colocava na jaqueta. Até quando eu fui para a aula de discipulado e observei que a nossa vida está baseada na palavra do Senhor. Depois fui batizado com o Espírito Santo, rapaz, na adolescência. Ai, irmão, a melhor coisa, eu tinha que comprar uma Bíblia grandona para andar com ela, porque eu me orgulhava de ser chamado irmão. Eu amava as pessoas me chamarem de irmão. Aquilo era muito bom, irmão. E às vezes as pessoas têm vergonha, né? Tem até medo de dar paz do Senhor, até medo de andar com a Bíblia. E pelo contrário, você tem que andar e amar essa Bíblia cada dia mais na sua vida. Tá bom? Vamos lá no tópico 2, desce aí o parágrafo, senão a gente vai. A importante e eu vou ter que passar aqui para vocês, só a parte, a importante cristofania em Gênesis. Alguém lembra o que é cristofania? Arrisca aí. É tipo a forma de Deus se manifestar para o ser humano. Naquela época, sim, viu, irmãos? No Velho Testamento teve muito acontecimento, tá? Ou uma teofania, tá bom? É uma Deus se manifestar ali, até estar presente. Em quê? Em símbolos, tá bom? Em muitas coisas, em próprio anjo, eu quero ler aqui com vocês, em Gênesis, a importante cristofania em Gênesis, como no capítulo 18, em que um dos 3 anjos conversa com Abraão. Vocês lembram dessa passagem? Que eles iam destruir onde, amados irmãos? Sodoma e Gomorra. Depois vocês leem em casa, vocês têm que ler em casa, tá bom? Porque não dá para passar por aqui. É descrito como o Senhor com Moisés. E o Senhor está em quem? Em caixa alta. E a Bíblia, mas no Velho Testamento, toda vez que está em caixa alta, Senhor, porque era Deus, tá? E Moisés escreveu dizendo que aquele anjo que conversava com Abraão era o Senhor, era, meus irmãos, o Cristo. E disse: ó Senhor, versículo 22, não deixa dúvida de que o personagem era mesmo o próprio Deus. Então viraram aqueles varões, né, os 2 anjos, o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé, né, diante da face do Senhor. Nós temos o termo Senhor em letras maiúsculas, né? Nesse tempo de hoje em caixa alta, né? Aleluia ao tetragrama, né, o hebraico, né, apresentado como Jeová, Rei, tá bom? No último tópico aí, em Gênesis 32, vemos outra possível cristofania. Depois de passar o que? O val de Jacó luta com quem? Com um. E aí todo mundo conhece essa passagem, eu não vou ficar parado aqui. Ele luta, mais irmãos, com o anjo o abençoa, e a Bíblia fala que ele é o Senhor, em letra maiúscula, tá bom? Era o próprio Cristo, tá? E muitas outras, amados irmãos, teofania também, vimos na Bíblia Sagrada. Além também, amados irmãos, na página 16, no finalzinho aqui, só ler aqui essa parte aqui, tá? O último parágrafo. Além da cristofania, Jesus é apresentado no Antigo Testamento como meio de quê? Figuras, tipo e símbolo. Como que, amados irmãos, alguém lembra? O carneiro substituindo quem? No lugar de quem? Isaac. Lembra que Abraão ia matar seu filho Isaac? Quem apareceu lá? Um cordeiro, tipificando quem? Jesus, né? A morte de Jesus morrendo por quê? Por todos nós, tá? A vida de José também, amados irmãos, é a mais perfeita tipo de humano de Cristo, tá? A vida de José também, ela é uma cristofania de Jesus, tá? O cordeiro pascual de Êxodo 12, tá? O cordeiro do mundo, tipo de símbolo de Cristo, respectivamente.
a rocha ferida. Tá? E depois vocês podem ler lá está tudo escrito aí. Segundo Paulo e Pedro, o tipo de Cristo, né? E o tabernáculo também. Tá? O tabernáculo tem a representação tipológica, né? De cristofania de Cristo, cuja aplicação, né, cristológica é descrita detalhadamente em toda a epístola de Hebreus. Vai lá em Hebreus 9 e lê, tá bom? Depois para você entender. Então tudo apontava para Cristo. Tudo. Até chegar nos amados irmãos. Olha aqui, você vê o rolo. Até chegar ao Novo Testamento, tá? E o Novo Testamento vai contar o quê? A história de Jesus, tá bom? Aqui, amados irmãos, está dividido para nós o livro do Novo Testamento, tá? Os 27 livros, tá bom? Então, amados irmãos, observa que, vamos lá, página 17, o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento é menor em tamanho do que o Antigo. Você não sabe. Mas porquanto haja quem defenda a ideia de que um testamento pode ser mais relevante do que o outro. Para os principais eruditos cristãos ao longo da história, toda a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Então, não existe, amados irmãos, Velho Testamento maior do que o Novo. Não. Toda a Bíblia, amados irmãos, é inspirada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Ambos os testamentos se completam e são igualmente importantes. Escrita em grego, a parte neotestamentária apresenta 27 livros dispostos da seguinte maneira. Então, amados irmãos, o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, tá? Foi escrito aonde? Em grego, tá bom? E aqui, essa parte embaixo que vocês têm aí, as seções, né, do Novo Testamento, que é o que nós estamos vendo aqui, ó. Tá? Aí no seu livro, Biografia de Cristo, que é o que? Os 4 Evangelhos. Alguém lembra o nome deles? Mateus, Marcos e João. Alguns chamam, amados irmãos, menos João, de Evangelho sinótico. Por que sinótico, amados irmãos? Porque Mateus, Marcos e Lucas é o que? Parecido. E eu vou trazer para o meu entendimento, eles foram escritos de ângulo diferente, tá bom? Então, a mesma coisa, amados irmãos, que a pessoa estava vendo ali, a mulher do fluxo de sangue, né? Um estava vendo desse lado, o outro estava vendo desse outro lado, e outro vendo, mas era a mesma situação, por isso que eles chamam assim, evangelho parecido, sinótico. João tem algumas diferenças muito, tá? Mas o evangelho sinótico são parecidíssimos. Por isso não se assusta. Não sei se alguém já falou, estou sendo filmado, né? Toda vez eu saio aqui. Não tem problema não. Mas pega só o meu áudio, quem for assistir, se tá bom também, tá? Não se assusta, você fala, mas isso aqui está em Mateus. Você está lá em Marcos, mas isso aqui é porque é sinótico, amados irmãos. É a mesma história. Só que aí eu trago o meu jeito, escrito de ângulos diferentes, tá? Mas para você compreender que é a mesma história. Alguns vão aumentar aquela história um pouco mais, outra vai diminuir alguns detalhes, mas se cruza harmonicamente, tá? Por isso que às vezes você fala assim, mas em Marcos tem isso aqui, em Mateus não tem, mas é a mesma situação, tá? Vamos lá? Então, a bibliografia de Cristo, né, que é os 4 evangelhos, a história, um livro, qual é? Atos dos Apóstolos. Só que essa história, mas pode estar também na bibliografia, mas a Atos dos Apóstolos, ele fica praticamente no meio, né, da história da bibliografia de Jesus, né, passa pelos apóstolos, aí depois vem o que? As epístolas. Então ele fica ali, amados irmãos, historicamente mesmo, fazendo essa diferenciação. Mas o mais interessante é que Atos não acaba, né? Atos, amados irmãos, para muitos, né, teólogos, estudiosos, que até hoje nós estamos ainda escrevendo a história de Atos. Porque Atos é um que não tem amém, né? Ele não encerra ali.
Então ele é um livro histórico, mas também os atos, até hoje nós estamos aí vivendo e compartilhando de atos. Ensino, né, que é 21 livros, que é Romanos a Judas, né, de Romanos a Judas, e profecia, que é o quê? Um livro. Mas se você for observar a profecia, um livro que é Apocalipse, né? Mas se você vai observar, mas tem outros livros também que traz alguma parte ali profética. Mateus 24, né? Tessalonicenses, né? Então você observa que tem profecias ali, mas ele é conhecido como um livro de ensino, as epístolas, né? Tá? A profecia, então, ele é só para efeito, tá? Didático, não é uma regra aqui, que profecia só foi, ele colocou aqui um livro de Apocalipse. Mas se você observar em Tessalonicenses, tem uma parte, né? Uma parte ali de profecia, tem também em Mateus 24, e outros que você vai acabar vendo também, tá bom? Então está aqui para você compreender o Novo Testamento. Pastor, eu não tenho que eu faço para aprender mais. Leia. Você precisa ler, tá bom? Você precisa ler a Bíblia, tá? Depois do quadro, só ler aqui essa parte, ó. 4 palavras resumem o Novo Testamento. Qual é? Manifestação, propagação, explicação e consumação. Tudo isso estão relacionados com o quê? A vida e a obra de quem? Do Senhor Jesus. Então a Bíblia é cristocêntrica, sempre Jesus. A história é Jesus. Estou lá na epístola, mas é Jesus lá na epístola, fala de Jesus. Estou lá em Apocalipse, mas é Jesus, tá? Então é relacionado com a vida e a obra do Senhor Jesus. É o começo, o meio e o fim. Tudo que vai acontecer, tá? Em perfeita harmonia com o Antigo Testamento, que pode ser definido com uma única palavra: preparação para a chegada do Messias. Então o Antigo Testamento preparava, né, para a chegada do Messias, e o Novo Testamento fala de Jesus, o Messias, tá bom? Só o último tópico aí da página 7, tudo gira em torno de Jesus Cristo no Novo Testamento. Ele começa e ele o que? Termina com o nome do Senhor. Senhor, tá? Aí você já viu aí, tá aí em Mateus 1, fala, né? O livro do nosso Senhor. Em Apocalipse 22, abre aí. Quem tá, abre rapidamente a Bíblia. Apocalipse 22, 21. 22 no finalzinho, 21. Quem fala aí? 22, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então tudo gira em torno de Jesus Cristo. Ele começa com o Senhor Jesus e termina com a graça do Senhor Jesus, tá bom? Então esse é o Novo Testamento de Cristo Jesus. Vamos lá? Particularidade da Bíblia. Isso é muito interessante, né? Está ali. Primeiro livro impresso foi quando? Da Bíblia Sagrada? 1455, ok? Gutenberg, tá bom? E aí, ele continha, naquela época, meus irmãos, quando ele estava na Alemanha, né? Foi impresso. Ele revolucionou a indústria da gráfica. E, amados irmãos, ela só foi dividida em 1250 em capítulos. E entre 1455 a 1555 em versículos. Então observe que a Bíblia que hoje nós estamos lendo, ela foi dividida, tá? Ela antigamente era um livro completo, não tinha divisão, tá? O Antigo Testamento foi dividido também, tá? E o Novo Testamento está aqui, ó, 7.959 versículos, em 260 capítulos, tá? Vai aí na página 19. Então observa que rapidamente, só para passar aqui para vocês, que hoje está mais fácil de ler porque ela está tudo dividida. Imagina se eu chegasse aqui e pedisse para você abrir em mão, você ia falar, pastor, qual é a página? Se eu falasse, não, é a página 380. Você ia falar, pastor, mas 380 não é essa, porque ia depender muito das atualizações da Bíblia.
Olha a dificuldade que nós temos hoje. Mas foi lá, Deus usou essas pessoas, dividiu ali capítulo, versículo, para você hoje estar mais se alimentando da palavra. Uma coisa interessante, pastor, só para a gente ter uma base assim, né? Quando a Bíblia vai dizer que quando Jesus abriu ali, foi dado o livro do profeta Isaías, aí diz lá que ele achou o lugar aonde estava escrito, né? E a gente olha aquilo ali e pensa que ele foi lá no capítulo, né? No versículo, não tinha capítulo, não tinha versículo, né? A exigência era muito maior, porque justamente por causa disso, a pessoa tinha que praticamente decorar o livro. Sabe quando foi publicada a revista em capítulo e versículo? Está aí no seu livro, você lê 1555. Antes disso, era só amor mesmo e aprender, tá? Então, assim, hoje a Bíblia, mas não, imagine sem essa divisão. Você tem uma Bíblia cada dia mais fácil, né? Eu tenho uma Bíblia lá em casa, eu nem preciso da pessoa falar assim, abre aí, qualquer livro, Salmos, nem precisa estar aqui, já vem a palavra mediana, só abre os Salmos, né? Então assim, ficou muito fácil, mas ao mesmo tempo o povo ficou preguiçoso, não quer ler, não quer. Você sabe quanto tempo a gente consegue ler a Bíblia se for diretamente lendo? Vamos aí, página 19, segundo dó. De modo completo, a nossa Bíblia pode ser lida em quanto? Em 70 horas e 40 minutos. Tá? Então, você pode ler. Pastor, mas quem fez esse fato? Nas academias. Tá? Então, na academia de leitura de culto, né? No Novo Testamento, pode ser lido em 18 horas e 20 minutos. E o Antigo em 52 horas e 20 minutos. Irmão, 18 horas não é nem um dia, irmão. E tu tem 10 anos de Cristo, nunca leu o Novo Testamento. Nunca leu o Novo Testamento. Eu nem vou falar quem tem 20 anos. Irmãos, em 18 horas. Se tu falar assim, pastor, eu vou tirar um dia com Deus, eu vou falar para tu, então tu vai ler a Bíblia. Porque em 18 horas você lê a Bíblia. Claro que tem suas limitações. Sem parar. Tem suas limitações. Mas então você em 2 dias você consegue ler a Bíblia, o Novo Testamento. E consegue, irmão. Eu trabalhava num local que era só sentado. Irmão, eu comi esse Novo Testamento. Aquele pequenininho, lá não era aquele pequenininho dos Gideões. E lá eu mergulhava. Eu amava ficar lendo aquilo lá, o provérbio, e isso nos ensina muito para a nossa vida, nos fortalece muito. Pastor, o senhor decorou o versículo, minha cabeça eu não consigo decorar o versículo, mas eu consigo lembrar deles, mas igual aqueles crânios que pregam aí, né? Atos, e vai, eu acho lindo aquilo lá, mas a minha mente, não sei porquê, não entendo, mas eu não consigo decorar capítulo, versículo. Tem gente que consegue e eu fico super feliz. Parabéns. Mas, amados irmãos, mas você consegue lembrar. Aí você, igual o Espírito Santo falou, né? E ele vai fazer vocês lembrar de tudo que foi ensinado. Então você lembra daquilo que Jesus escreveu e deixou escrito para cá, tá bom? Então, amados irmãos, não é desculpa a partir de hoje, tá? Não é desculpa a partir de hoje você ficar dizendo que não leu o Novo Testamento. Eu nem vou dizer o velho. O velho você faz em 50 aí. Estava aqui. O leio. Me ajuda? 52 horas e 20 minutos. Tá? Então tire um tempo para ler. Contém 23.214 versículos inseridos em 929 capítulos. Tá? Mais embaixo aqui, mais uma curiosidade, na parte de baixo. Na estrofe de baixo, parágrafo de baixo. Deus é mencionado nas escrituras cerca de 8.000 vezes. O número 3 e 7 são os mais frequentes em todas as páginas sagradas. Em geral, eles representam a Trindade e a perfeição da obra divina. O maior versículo bíblico em língua portuguesa é o que? Esther 8:9.
E o menor, dependendo de algumas traduções, é Lucas 20, 30. E o segundo, né? É o segundo, tá? Mas isso varia de acordo com uma versão. Para este manual teológico, utilizou, né? A revista, esse AE é o quê? Alguém lembra? Almeida Revista Almeida Revista. Corrigida, tá? Sim. Tá bom? Da Sociedade Bíblica. Em outra versão encontraremos o menor versículo em que? Êxodo 23, que é o quê? Não matarás. Tá bom? Então vamos lá. Se você for ler, Esther e Cantares não menciona a palavra de Deus, embora a manifestação e a operação dele apareça de modo implícita e indireta nesse livro. Em Cantares 8,6, Deus é apresentado como Senhor, um versículo. Aqui é mais interessante, um versículo que contém todas as letras do alfabeto português, está onde? Em Esdras 4, 2. Tá? Então, tem muita novidade depois vocês lerem. Tá? Finalizando aqui na página 20, antes de chegar à autoria da Bíblia, só ler aqui para vocês rapidamente. É o capítulo que está no meio da escritura, é Salmos do quê? 118. A 594 capítulos antes deste salmo e o mesmo número depois dele, né? Perfazendo 1188 capítulos. Curiosamente, o versículo que está no centro da Bíblia é exatamente Salmo 118, versículo 8. O que diz? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, o centro é a confiança no Senhor Deus. Bom, a autoria da Bíblia, eu já falei para vocês sobre a autoria da Bíblia, eu tenho que correr aqui. A autoria da Bíblia, meus irmãos, dupla autoria, porque é uma dupla autoria, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, foi inspirada por Deus, mas ao mesmo tempo o homem que escreveu, tá? Deus não deixa, amados irmãos, o homem de fora, tá? E foi falado para vocês cerca de 40 escritores, tá bom? E não podemos esquecer de ter sido ela escrita por homens que estiveram sob a inspiração e supervisão de quem? Do Espírito Santo. Por isso que ela é poderosa. Não é por causa do homem, é por causa da sua dupla autoria. E é a inspiração do quê? Do Espírito Santo, tá? Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, isso aqui, essa página 20, 21, é só falando sobre essa parte, só para você saber qual a autoria da Bíblia Sagrada. Então, quem é o autor da Bíblia Sagrada? Deus, irmão. Deus. Não tem outro, tá? Os autores que ajudaram foram homens que são cerca de 40, tá bom? Mas o autor, né, é Deus, tá bom? O projeto, Deus projetou, tá bom? E Ele escolheu as pessoas para estar, amados irmãos, contribuindo para a obra do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá? Página 22, a Bíblia como literatura. E aí, amados irmãos, foi a mesma coisa que já foi falada, né? Página 22, a Bíblia como literatura. Perguntaram, né, Thomas Browne, o que é a Bíblia? E ele respondeu com toda a propriedade, né? É a palavra de Deus, pois é o que eu creio ser a Sagrada Escritura, tá? Então, amados irmãos, quando chegar e perguntar para você o que é a palavra, o que é a Bíblia, né, como literatura, é a palavra de Deus. Ela transforma, ela muda, ela inspira, ela levanta. Então você tem que tomar posse disso, tá? Para quem ama a palavra de Deus, aqui no mundo top, palavra de Deus e adora o Deus da palavra, tudo nas páginas sagradas é sublime e maravilhoso, tá? Então, viva a palavra, se alimente da palavra a cada dia, tá bom? 6.1, página 23, liberalismo teológico. E aí nós temos, amados irmãos, essa grande dificuldade, tá? O liberalismo teológico, essa grande dificuldade, porque sempre vai ter alguém que se levantar contra o quê? A palavra do Senhor. No 23, 6.1, a Bíblia com a palavra de Deus tem muitos inimigos, sendo o principal o próprio quem? Satanás. Isso aí
Não tem dúvida. Ele vai, amados irmãos, fazer de tudo para te trazer descrédito para a palavra do Senhor, tá? Como literatura, ela também tem muitos adversários, como o liberalismo teológico, uma excrescência do racionalismo, nascido no território sempre fértil da incredulidade o quê? Acadêmica. Sempre, amados irmãos, essas teorias, né? Liberalismo, racionalismo, vai aparecer sempre nessas escolas teológicas. Não em qualquer coisa, mas sempre nos estudos. Alguém sempre vai colocar um descrédito na palavra do Senhor, tá? Lamentavelmente, há algumas décadas, por meio de professores que priorizaram a razão, tá bom? Em detrimento da fonte primária da autoridade, as escrituras. O racionalismo ficou sua raiz nas universidades, seminário protestante, outrora piedosos, de onde migrou para o púlpito das igrejas. Então, infelizmente, algumas igrejas já, meus irmãos, a visão é muito terrena, para você compreender melhor. Alguns milagres, algumas questões da Bíblia, até mesmo dentro do nosso povo, já coloca em dúvidas algumas pessoas, por causa desse liberalismo teológico. As pessoas veem, amados irmãos, de uma forma grande para tirar o descrédito da palavra do Senhor, tá bom? Vamos 6.1 aí, racionalismo. Racionalismo tem sido definido pelos eruditos como um método pelo qual se toma a razão como arbítrio principal, como padrão supremo de todas as atividades humanas, que é a física, que é a metafísica. Então, se não tiver da forma que eles entendem, amados irmãos, como ali física, eles não querem compreender a Bíblia. Eles não creem em milagre, não creem em sobrenatural. Eles não, de jeito não tem como. Se você vê um cientista, ele poderia falar assim: a Terra toda se inundou de água. Ele vai falar sempre para você: não tem como a Terra se inundar de água, porque o que tem de gelo, o que tem não consegue inundar toda a Terra. E eles falam assim, nisto, porque eles não creem no que Deus faz. Eles não creem, saindo da razão, eles não creem. Eles ficam só aqui. Por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja que não experimentam o sobrenatural de Deus, porque eles só ficam aqui no básico. Não, para que fazer teologia? Tá bom aqui. Não lê a Bíblia, não sabe mais nada e fica às vezes perdido. Aí às vezes, por isso que muitas pessoas voam, né, saem da igreja por vento de qualquer doutrina. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. Porque quando conhece a Bíblia, irmão, dificilmente ele vai sair da presença do Senhor. E dificilmente ele vai querer, amados irmãos, seguir outra doutrina que não seja a Bíblia Sagrada. Tá bom? Vamos lá para a página 24, que o tempo está correndo. Racionalismo, amados irmãos, teológico, né? É praticamente, o que é racionalismo? É praticamente, amados irmãos, uma pessoa aqueles que começam a abandonar o quê? A raiz da palavra, tá? Da palavra de Deus. Começa, amados irmãos, a colocar coisas literais, teológicas mais liberais. Começa, amados irmãos, a renovar algumas coisas, tá bom? E você começa a ficar preocupado, tá bom? Então, o que nós devemos seguir é a palavra genuína. Vai aparecer durante a nossa caminhada muitas coisas novas ali, mas nós temos que tomar cuidado por causa desse racionalismo teológico, tá? Tome cuidado, tá bom? Vamos correr? Depois você lê em casa, vamos, como diz, vamos ir para frente, senão não dá tempo, a horário já está avançado. 27. Neo-ortodoxia, né? A neo-ortodoxia, amados irmãos, ela também é uma teologia que eu quero ler com vocês. Na Europa, principalmente na Alemanha, houve uma grande reação contra o liberalismo teológico. E ali surgiu neo-ortodoxia, escola formada por teólogos que defendem uma inspiração parcial da Bíblia, como Karl Barth. O neo-ortodoxo dizem que as escrituras se tornam a palavra de Deus quando lida por quem de fato tem um encontro pessoal. Então, amados irmãos, eles começaram até bem, mas o que eles acreditavam, pessoal? A palavra, ela só é de Deus, as escrituras, qual é a palavra de Deus? Só quando alguém lê, alguém converte e lê. Aí sim, é a palavra de Deus para eles.
Então, amados irmãos, então assim, quem nunca leu, não tem problema. E pelo contrário, a palavra do Senhor vai continuar sendo palavra. Se nós não quiser, outro não quiser, vai continuar sendo a palavra do Senhor. Então eles acreditavam nisso. Que a Escritura tornar a palavra de Deus quando lida por quem? O quê? Que fala ter um encontro pessoal. Então ela pegava a Bíblia, a pessoa que tinha um encontro com Deus, olhava assim, essa é a palavra, eu quero. Então eles falam, então é para vocês aqui. O neo-ortodoxo da ortodoxa, né? Acreditava nisso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Com essa questão. Vai para a página 28. E é o que eles pensavam aqui, amados irmãos. Eu acho que você também já vivenciou isso. A Escritura não se torna a palavra de Deus, né? A questão. Elas são a palavra de Deus. A afirmação de que a Bíblia fechada é um simples livro e aberta é a boca de Deus é um grande o quê? Erro, amados irmãos. Equívoco. Fechada ou aberta, lida ou ignorada, amada ou desprezada, ela continua sendo o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Eu já ouvi no público pessoas falando isso. Direto, que a Bíblia fechada é um livro qualquer. Ela é um livro qualquer na biblioteca sua. Mas quando abre a palavra de Deus, o povo, glória a Deus! E ele é o neo. Ou é por falta de conhecimento, ou ouviu algum pregador. Por isso que é bom sempre estar estudando. Mas ela, aberta ou fechada, ela continua sendo o quê? A palavra de Deus. Ela não muda. Ela não, amados irmãos, muda. Então você tem que tomar bastante cuidado. Você vai ouvir ainda por aí. É um simples livro. E eu falo, mas fechar, mas não. Ela é a palavra, continua sendo a palavra de Deus. Até mesmo fechada, a pessoa é impactada. Porque ela fala, vou abrir não, porque senão Deus vai falar alguma coisa para me voltar a aceitar Jesus. Então, amados irmãos, não entre nessas, tá bom? A palavra do Senhor é verdadeira, inerrante, visto que a inspiração especial do Espírito Santo é relacionada com o origem da palavra e não com o que as pronuncia, tá bom? Ortodoxia. Este é o caminho que nós devemos seguir, tá bom? Esse é o caminho. Você tem que ser ortodoxo. E marque aí, porque vai cair também na prova. Essa parte aí. A resposta adequada ao neo-ortodoxia, ao liberalismo teológico e qualquer outro movimento contrário à inspiração divina da Escritura em sua plenitude é a ortodoxia. Ela afirma sem tergiversar, né, ou sem mudar, que a Bíblia é a palavra de Deus, considerando incabível qualquer relativização quanto à origem divina da Escritura e sua inspiração plena, tá? Então observa, amados irmãos, está aqui, você tem que ser ortodoxo. É a Bíblia do Senhor e acabou. Você tem que lutar por isso. A palavra do Senhor ela é soberana, tá? Ela não muda, pode passar 20, 30, 40, 200 anos, ela continua sendo a mesma, tá bom? A igreja primitiva era ortodoxa? Sim, tá bom? Era ortodoxa, tá? Teve um levantamento aí, vocês vão ver aí, desse marcionismo, né? O marcionismo, que é, né? Eu esqueci o nome dele, é Marciano, mas de Sinop, se eu não me falha a memória. Marciano de Sinop, vai estar até escrito aí, tá? Ele trouxe uma heresia, mas vamos dizer que na época, cristão e tudo, servindo a Deus, mas rejeitava o Velho Testamento. Aí o que fizeram os estudiosos na época? Cravaram, ó, negativo, harmônico a Bíblia e essa heresia aqui não. O Velho Testamento, quanto o Novo, tudo é harmônico, e graças a Deus. Mas sempre procuraram inovar. Ele só queria aceitar, e era um número grande, irmão. Era só o Novo Testamento. Então, tome bastante cuidado, tá? Tome bastante cuidado. Aí, claro, aqui no finalzinho do 29, no parágrafo aí, né? Quem lutou contra eles? Atanásio, né? Orígenes, ambos eles em Alexandria, mas não combateram, tá bom? Por quê? Porque eles eram o quê? Ortodoxos. Então eles foram ali na raiz, tá bom? Página 30, meu Deus do céu. A reforma protestante e a ortodoxia, né?
Então, amados, a reforma protestante, na verdade, era uma oposição contra o quê, amados? Contra a conduta, né? Lutero, Calvino e outras pessoas lá também, você vai ler aí. Eles lutavam contra a conduta da igreja católica, porque a tradição. Eles queriam que a igreja fosse ortodoxa, uma igreja que voltasse só, amados irmãos, para Jesus, para a Escritura, que a igreja católica estava começando naquela época, já adiantado, levando as coisas para a tradição, para as coisas da época, entendeu? E eles lutaram e fizeram a reforma, e eles tinham um lema, né? Um lema, ou eles ficavam vivendo nisso, né? Vocês lembram que era o tema que eles viviam, o lema? Que eram os 5, né? Que era o quê? Só a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente glória a Deus, tá bom? Então eles trouxeram isso, o protestantismo pegou, e hoje nós vivemos justamente dessa situação, tá bom? Página 31. Estou dando só uma reflexão para depois vocês pesquisarem, ler mais em casa, tá? O pentecostais prezam para ortodoxias. Amados, infelizmente, alguns da nossa época, né? Reformadores pegam muito no pé de nós que somos pentecostais, dizendo que às vezes nós não somos ortodoxos. Pelo contrário, nós não desprezamos a ortodoxia, nós cremos nela e infelizmente eles ainda acusam, né, os pentecostais, dizendo que nós não vivemos nessas palavras. E pelo contrário, tá? Vivemos sim, e cada dia mais. O problema é que eles não aceitam nós mergulharmos mais, amados irmãos. Não adianta mais parar, não tem como mais parar o pentecostal, e vai ser assim até a vinda de Jesus. Então, nós somos ortodoxos sim, nós prezamos pela palavra, vivemos a palavra desde a época, meus irmãos, né, dos apóstolos, e cremos nisso, tá bom? Então, não esqueça, tá bom? E por último, porque senão, a necessidade crítica da Escritura. Isso aqui, amados irmãos, tanto que você precisa ter a necessidade histórica, necessidade moral e necessidade espiritual. Essa necessidade tem que estar na nossa vida, constantemente, tá bom? Isso aqui você já ouviu? Vai na página 33, no tópico da Bíblia. A Bíblia é imprescindível para quem deseja verdadeiramente conhecer a Deus e ser santo, tá bom? Ela é de suma importância para a solidificação da sociedade, e o Ocidente, aliás, é muito mais tributário das Escrituras do que a civilização grega romana. Então, hoje nós, amados, vivemos essa palavra. Então, ela é para a nossa vida como um todo. A necessidade histórica, após ter passado por grande humilhação, imposta pelo próprio Deus, Nabucodonosor soberbou, né, rei da Babilônia, rei da Babilônia, reconheceu que o Senhor está acima de todos os reis e demais potentados, né, além de controlar todos os negócios terrenos. Ele reconheceu, amados irmãos, que Deus é soberano, que o Senhor é soberano, tá bom? Vamos lá, 34. Necessidade moral, tá? A necessidade moral, amados irmãos, muitos tentam, né, trazer algo para mudança em questão dessa moral, mas no parágrafo, a palavra diz aí, no segundo parágrafo, diz assim: somente a palavra de Deus prescreve leis altas e sublimes, como os 10 mandamentos que modificam o homem e a sociedade. Aliás, todas as legislações do mundo poderiam ser substituídas pela lei otorgada por Deus. Então pode aparecer, amados irmãos, muitas questões de lei, de mudança, mas somente a palavra do Senhor, que ela, amados irmãos, que faz a diferença na nossa vida. Até hoje, nós vivemos a questão dos 10 mandamentos, né? O que faz uma sociedade crescer quando vive na palavra do Senhor Jesus. Então, amados irmãos,
a necessidade moral, ela continua atual até hoje. Nós devemos honrar sempre a palavra do Senhor Jesus, tá? Página 35, antes de chegar na necessidade espiritual, deixa eu só ler essa parte para vocês, que a tecnologia já escolheu. A moral das escrituras continua atual. Enquanto os demais códigos se tornaram anacrônicos, não vale mais nada, obsoleto, eis porque a Bíblia Sagrada se faz tão necessária à humanidade. Sua moral é absoluta e não haverá jamais de ser alterada ou relativizada. As Escrituras são um livro relativo aos valores imutáveis e antemporais. Então, amados irmãos, observe que ele colocou que muitas coisas vieram, código de ética, e não ficou, mas a Bíblia continua até hoje. Por isso que não tem como mudar ela. Por isso que alguns vão tentar mudar ela e não vai conseguir, tá bom? Mas o que nós precisamos também hoje, no século 3, necessidade espiritual, tá bom? Aí não tem como, tem que ler a Bíblia, tá? Aí você precisa ler a Bíblia. Quando tentado pelo diabo, o Senhor Jesus respondeu, citando quem? Irmão, as Escrituras, tá bom? Especialmente Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a boca, todo que sai da boca de Deus, irmão. Então, irmãos, não tem como, tá? Abre rapidinho e eu já quero finalizar. Então, amados irmãos, a necessidade espiritual, você precisa ler. Jesus ali em Satanás, Mateus 4, versículo 5 e 6. Leia para nós, rapidinho. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardam, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Irmãos, quem falou isso aí? Já. Ele citou o quê? A Bíblia. Você vê que até o diabo precisa conhecer a Bíblia. E ele citou em Salmo quando? 91. Versículo ali 11 e 12. Abre aí, Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Próprio Satanás lendo a Bíblia para Jesus. E Jesus, amado, respondendo com a Bíblia. E por que nas guerras que você está vivendo, você não responde Satanás com a palavra de Deus? Porque no momento que você está vivendo em crise, você não vai na palavra para Deus te dar a resposta. Jesus estava sofrendo ali, irmão. E ele usou a Bíblia. Porque depois que ele usou a Bíblia, Satanás não resistiu, foi embora e ele foi alimentado. Você está precisando ter conhecimento na Bíblia para você vencer batalhas. Para quando você vencer as batalhas, amados, você vai ser alimentado por Deus. Então, se alimente da Bíblia, ame a Bíblia e leia a Bíblia. Página 36. Atividade lição capítulo 1. Tá bom? Então, acho que pode responder em casa, né, pastor? Pode? Responde em casa. Todos aqueles tópicos que eu falei, preste atenção aí. Faz parte de alguma resposta aí, tá bom, irmãos? Então, se você marcou, você já tem a resposta certinha. Estude essas atividades, porque vai ser prova para vocês, tá?